Olá, pois é. Veja bem, o que tem de ponto positivo no governo Bolsonaro? Bom, a priori nós podemos ver que as estradas de rodagem, as BRs, elas praticamente estão sendo todas recuperadas, algumas delas estão sendo, digamos, terminadas. Por exemplo, existem estradas ali na Transamazônica que está abandonada desde 1985, quando os militares deixaram o poder. E desde lá para cá, praticamente tudo estava sendo jogado para as traças. E os militares simplesmente estão trabalhando a todo vapor. Aliás, o governo Bolsonaro está trabalhando a todo vapor. Só isso já bastaria para dizer que temos pontos altamente positivos. Só isso já bastaria para dizer que não existe nenhum ponto negativo. Mas podemos ir mais adiante também, por exemplo, eu não vi até agora, em nenhum momento, nenhuma compra absurda, nenhuma compra estranha, compra, por exemplo, de bebida, compra, por exemplo, para festa, ou um contrato superfaturado, ou uma brincadeira de mau gosto, ou uma ponte que tenha ruído por conta de um serviço mal feito da equipe que está trabalhando juntamente com o Bolsonaro. Pelo contrário, toda a equipe que vem trabalhando junto com o Bolsonaro, uma equipe altamente técnica, profissional, não vi um cargo sendo dado como ministro e etc., para qualquer incompetente nesse Brasil. As únicas pessoas a ocuparem os cargos de ministros, de secretários e etc., são pessoas altamente técnicas, altamente profissionais, pessoas que não têm absolutamente nada na sua ficha que possa condená-los. Então, só por esses pontos pequenos que eu já citei, eu diria que não existe um só ponto negativo nesse governo que nasceu dia 1º de janeiro de 19. Na verdade, ele nasceu um pouco antes, porque foi na eleição lá em 18, mas que ele venha se concretizar através da diplomação do Jair Bolsonaro em 1º de janeiro de 19. Bem, mas pontos negativos, vamos procurar um ponto negativo. A malha ferroviária nacional, né, as estradas de ferro no nosso Brasil, estavam sendo sucateadas, jogadas, deixadas a esmo para que elas enferrujassem, para que elas apodrecessem ali ao léu, porque já não existia mais nem uso para elas. A malha ferroviária estava sendo sucateada. Aí veio esse novo governo que resolveu reativar toda a malha ferroviária e não somente reativar a malha ferroviária, mas reconstruir novas linhas ferroviárias Brasil afora, ou seja, linhas ferroviárias que vêm de um lado a outro, rasgando o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. Isso por si só, aparentemente, já vai, digamos, contribuir para a diminuição dos custos no escoamento de nossa produção agrícola, da produção de grãos, da produção, enfim, e até de exportação e importação de produtos de exportação e produtos de importação que cheguem aos nossos portos, aos nossos aeroportos e dessa forma que vão acabar trazendo muita riqueza para o Brasil, porque isso tudo, de qualquer forma, com a diminuição de custos, vai favorecer ao Brasil no crescimento que ele precisa. O crescimento do Brasil, ele terá, com certeza, muito lucro nisso, porque vai diminuir os custos para o transporte de mercadorias de um lado a outro, ou seja, o transporte de mercadorias feito por caminhões, que continuarão sendo utilizados, só que em trajetos menores, porque os maiores trajetos poderão ser feitos por trens de cargas. Isso vai diminuir o impacto do próprio frete de uma mercadoria de um lugar para outro, ou seja, o custo da mercadoria com certeza vai baixar. Com certeza vai baixar, esse é o ponto. Os juros diminuíram, né? Então, o impacto na economia parece que está sendo bastante
de uma forma muito limpa, muito brilhante, e nós estamos vendo que o nosso Brasil ele só tende a crescer desse jeito. Então, mais um ponto que eu vejo impossível dizer negativamente e não apenas positivo. Por quê? Porque com a vinda das estradas de ferro virão muitos empregos, inúmeros empregos, gerará muitos empregos às nossas estradas de ferro. O Brasil é muito grande, necessita de muita gente trabalhando para as estradas de ferro funcionarem a contento. Então, dessa forma, mais um ponto positivo. Infelizmente, para os negativistas, não encontrei absolutamente nada de negativo até o presente momento. Lógico, existem ali alguns casos, o Flávio Bolsonaro e o Queiroz, por exemplo. Pois é. Bom, eu seria da seguinte opinião: todo caso de corrupção, todo caso de ladruagem, todo caso de banditismo, ele tem que ser primeiramente investigado. Após a investigação, aí é claro, se o cara deve, o que tem que ser feito? Ele tem que ser julgado, e julgado como foi julgado, por exemplo, o Apedeuta, que até agora todo mundo diz que é um inocente. Mas o julgamento ele tem que correr de todas as formas. Correndo o julgamento e não havendo nada que o isente de culpa, o que deve acontecer com o Queiroz? Deve ser condenado e preso, devidamente preso, sem problema nenhum. Então, veja bem, algumas pessoas poderiam dizer esse caso é polêmico. Eu diria não, não é polêmico. Veja bem, pode o Queiroz ser culpado disso tudo que está sendo apontado para ele? Claro que pode. Agora, o único detalhe curioso é que ele pode ser culpado disso, e muita gente, inclusive que até votou no próprio Bolsonaro, já quer condenar o Queiroz. Muito bem, mas não condenam o Lindbergh Faria, não condenam o Lula em absolutamente nada, a Dilma que continua solta, o Temer que continua solto e inúmeros outros canalhas que continuam soltos. Quer dizer, não adianta nada então querer, o problema todo não está digamos, no crime, está sim na pessoa que pode representar esse crime, ou seja, o Queiroz, no caso, ele, mesmo que ele seja culpado, ele deverá, mesmo que ele seja inocente, ele deverá ser culpado para saciar a sede de sangue que o povo tem. Somente isso. Esse não é o problema o problema do povo aí não está sendo se o Queiroz é culpado ou deixa de ser culpado. Não, não é nada disso. Veja bem, existe a possibilidade e a evidência, e aliás, evidências muito claras de que o Apedeuta, juntamente com o Gilberto Carvalho, o Palocci e mais alguns lá, tenham inclusive contribuído para a morte do Celso Daniel. Aliás, se o Celso Daniel não tivesse sido morto, o Lula da Silva jamais teria sido candidato. Por quê? Porque ele não teria como ser candidato, uma vez que o Celso Daniel iria expor todo o crime, e ao expor esse crime, o Lula não seria aceito, digamos, nas urnas, né? Não seria aceito pelo povo. Embora as urnas fossem compradas e ele não necessitasse do voto, né? Vejam só o caso da Cristina Kirchner. Cristina Kirchner é sabido que a mulher é bandida, sem vergonha, vagabunda, e ela ganhou lá por conta de urnas fraudadas, e ninguém segura. Por quê? Porque o STF da Argentina está comprado e todo mundo está comprado, tal, e o próprio Macri provavelmente está com medo de se manifestar, e estando com medo de se manifestar, não se sabe por quê, embora ele seja de um partideco meio sem vergonha também, mas de qualquer forma, ele foi seguramente melhor
que a Cristina Kirchner e que esse outro canalha vai fazer na Argentina. Mas, de qualquer forma, o que está havendo ali é uma perseguição. E essa mesma perseguição haveria aqui no Brasil, só que o Lula precisava de um pouco da aprovação popular para que ele entrasse com aquele carisma de coitadinho, o pobre retirante que vem para a cidade grande e acaba se tornando um presidente da República. Então, essa pegada fazia parte, era importante que ela existisse para que pudessem eleger esse canalha. Então, existem as perguntas, né? Pontos positivos do governo, tem algum? Bem, eu não sei se tem algum ponto positivo do governo, mas eu vejo que aonde quer que o Bolsonaro vá, me parece coisa que, puxa, fecha negócio aqui, fecha negócio ali, fecha negócio acolá, faz negócio, existe a perspectiva de novos negócios. Veja bem, ele fez, por exemplo, inúmeras concessões concessão de estrada de ferro, de estrada de rodagem, concessão de aeroporto, de concessão de portos e etc. Bom, muita gente está criticando porque ele está vendendo tudo que é do Brasil e não sei o quê, teleco-teco, caixa de fósforo, e começa esse papo todo, essa confusão intelectual. Por que confusão? Porque estão dizendo que o Bolsonaro está vendendo tudo o que é do Brasil. Não, o Bolsonaro não vendeu absolutamente nada. A única coisa que ele fez foi contratos de concessões quase que ao estilo, por exemplo, da Rede Globo. A Rede Globo ela tem um contrato de concessão para exploração da televisão, que ela vem explorando há tantos anos e está aí. O contrato da Rede Globo, por exemplo, vence agora em setembro de 2022. Em setembro de 2022, se a Rede Globo não estiver em dia com as suas obrigações e se ela não entrar num acordo com o governo brasileiro, ela não continuará explorando esse contrato de concessão que, ao ser renovado, terá outras cláusulas, porque agora o contrato será feito por outros juristas, que não aqueles que fizeram aquele contrato de concessão que permitiu à Rede Globo de fazer tudo o que ela queria, de destruir a ideologia do nosso povo, enfim. Bom, então nós vemos que todas as coisas que são apontadas como obras desse atual governo Jair Bolsonaro, aparentemente são totalmente positivas. Eu digo aparentemente porque, claro, pode acontecer alguma coisa que venha a nos deixar pasmos. Nossa, ninguém pensou nisso. Pode acontecer. Isso é factível. Todas as pessoas podem errar. E a equipe do Bolsonaro, um deles pode, de vez ou outra, até dar um tiro no pé. Coisa que eu não vi ainda, além do fato de que, como eu citei, são somente pessoas técnicas, pessoas altamente capazes. Eu não vi um incompetente até agora. Então, em função disso, nós vemos que até essas privatizações, aspas, privatizações, que todo mundo está dizendo, está sendo privatizado tudo que o governo tem. Não está sendo privatizado nada. O que está sendo feito são várias concessões. Parece-me que há a possibilidade de venda de algumas coisas, mas até agora o que houveram foram concessões. O que são concessões? É permitido que alguém entre, trabalhe na minha casa, mas a casa continua sendo minha, tudo que tem dentro da casa continua sendo meu. Quando a pessoa terminar aquele contrato, ele me devolve tudo do jeito que estava ou renova a concessão por mais X tempo e eu vou recebendo aquele dinheiro por anos e anos e anos e anos. É isso que o governo brasileiro tem feito. E isso é perfeitamente normal, perfeitamente natural, perfeitamente positivo. Até porque, por que eu vou manter uma empresa que estava sendo usada, por exemplo, por essa caterva de vagabundo para loteamento de cargo? Ou seja, eles só colocavam pessoas lá para
ganhar seus salários e para acobertar todo o delito criminoso que estava sendo feito. Vinha sendo feito cada barbaridade que você não tinha mais nem como avaliar o que ia ser feito, né? Tudo girava em torno de propina, de sem-vergonhice, de maracutaia, de pouca vergonha, e agora parece que está tudo girando para um país melhor. Todas as coisas apontam para um país melhor. Por exemplo, criticaram o Abraham Weintraub porque ele supostamente teria retido um certo dinheiro, ele não cortou, mas ele precisava esperar um pouco para distribuir um certo dinheiro que tinha que dar para a educação, porque esse dinheiro não existia esse dinheiro em caixa. Foi uma espécie de armadilha deixada pelo governo anterior para que este governo não conseguisse cumprir suas obrigações. Então, o que aconteceu? O Weintraub teve que segurar um pouco o dinheiro. Muito bem. Após esse período, parece que ele já devolveu o dinheiro, ninguém fala nada sobre isso, né? Já devolveu o dinheiro, já autorizou novos investimentos na educação, mas ninguém comenta sobre isso. Ou seja, a mídia é porca, sem vergonha, está comprada e está fazendo sem vergonhice. Muito bem. Isso também não se comenta, né? Quer dizer, os pontos que têm que ser apontados são negativos do governo, mas quais? Se o que nós vemos são falta de atenção da própria população para com o governo. Bom, aí o Weintraub também pega e determina que vai ser feito a partir de um determinado ponto, aí agora, digamos, ele deu ao país a oportunidade de que algumas escolas optassem por ser escolas também militares. Então, escolas que terão os princípios militares na sua educação. De todas as escolas brasileiras, parece-me que 600 escolas aceitaram, um pouco mais de 600 e pouca, aceitaram ser escolas cívico-militares. Bom, o que vai acontecer? Ele está fechando escola? Não, ele não está fechando escola. A única coisa é que ele está dando a chance de algumas escolas virem a ser cívico-militares. Aquelas escolas que querem ser cívico-militares, elas terão, digamos, um modelo diferente de conduta, de administração e etc. Essas escolas cívico-militares, com certeza absoluta, e boto minha mão no fogo por isso, elas apresentarão um resultado muito diferenciado de todas as demais escolas. Ou seja, aquelas escolas que não serão cívico-militares, elas acabarão por ser engolidas pelas cívico-militares. E isso vai mostrar o que é uma boa administração. Qual o resultado de uma boa administração, especialmente nesse caso, porque estamos falando das escolas cívico-militares. Mas isso vai haver, esse entrosamento em praticamente muitas outras áreas da nossa sociedade. E é por isso que a militância de governos anteriores está com tanto medo. Primeiro, o medo deles é de que, ao o governo continuar mostrando esses pontos positivos, a sociedade começa cada vez mais a acreditar no governo e, consequentemente, o governo vai acabar, aqueles militantes serão presos, porque, à medida que vão aparecendo as sujeiras que eles deixaram, é lógico que nós teremos muito mais força para colocar aquela cambada de vagabundo na cadeia. Agora, é lógico e evidente que existem muitas coisas que vão... existem muitas coisas que vão acabar complicando para essa gente. Então, por isso, eles estão cada vez mais tentando não permitir que as coisas aconteçam da forma como está acontecendo. Eles querem destruir a idoneidade
a idoneidade desse novo governo e dessa forma mostrar o quanto esse novo governo não está adequado, digamos assim. Não está adequado e tudo que esse novo governo fizer, digamos, seria ruim. Bom, é lógico que ao ver que não é ruim, porque não tem como ser ruim algo que está apresentado. A fruta, quando a fruta vem, você já avalia o pé. Se a fruta é podre, é claro que o pé também não está muito bom. Mas quando a fruta está boa, você já começa a ver, opa, esse pé é razoável. Então, é por isso que eles estão desesperados, porque eles vão ser presos e vão ser presos Dilma, Temer e toda a caterva, inclusive se bobear, ainda sobra um pouquinho lá para o Fernando Henrique, embora o Fernando Henrique, com a idade que esteja, talvez não vá mais preso, e o Sarney, que também provavelmente pela idade talvez não vá preso, mas de qualquer forma há uma possibilidade de sobrar alguma coisa para essa cambada de vagabundo também. Fernando Henrique e Temer e Sarney e toda essa caterva. Bom, mas de qualquer forma, o mais importante ainda não é só isso. O mais importante ainda é o fato de que nós não temos absolutamente nada que nós possamos dizer que o nosso governo seja, digamos, esse atual governo não seja aprovado. Por quê? Porque aonde ele quer que ele vá, não existem conversas particulares. O que existem são conversas republicanas que são bem à altura do que o Brasil espera, com clareza, com clarificadas, conversas que realmente todo mundo tenha orgulho de olhar e dizer realmente valeu a pena. Então, polêmica, bom, polêmicas à parte, o governo vai muito bem, obrigado. Eu acho que o Jair Bolsonaro deve voltar dessa viagem e deve mostrar ao STF, sim, como é que um país tem que agir quando a sua Suprema Corte está andando de forma equivocada. A Suprema Corte bagunçou o coreto e o Jair Bolsonaro deve fazer alguma coisa. Ele volta de viagem, não voltou ainda, assim que ele voltar de viagem nós saberemos o que vai acontecer. O nosso país não é mais aquele país de gritaria, de berro, não, é um país bem calmo, um país que as coisas vão entrando nos eixos. E eu tenho certeza absoluta que o seu Dias Toffoli está, que não passa nem pensamento ali. Bom, esse era o assunto, esse era o momento, o que é esse atual governo. Parabéns ao Jair Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos liberte, nos restaure em nome de Jesus e nos permita estar preparados para esse Brasil que se apresenta, que é esse Brasil que está surgindo aí, que não é um Brasil para qualquer um, mas é um Brasil digno, digno dos nossos filhos, dos nossos netos, um Brasil à altura do que vem pela frente. Grande abraço, paz.